1h mais 17 minutos e agora a gente vai falar de esportes e é por isso eu pedi alguém para me ajudar hoje, porque não sei quase nada de esportes, então Pierre Andrade veio aqui para me dar essa ajuda, né, Pierre? Para falar primeiro, tô até sorrindo, mas é um assunto muito triste, que foi o leilão ali da Estradinha, do Nelson Medrado Dias. Não sei se você participou da coletiva, mas com certeza você já se atualizou sobre, né, Pierre? Já sim. Boa tarde, Diana. Boa tarde, público de casa. Me atualizei não só como jornalista, mas principalmente como torcedor, como um amante do esporte, como uma pessoa que bem antes de sonhar em conhecer o litoral paranaense, em morar aqui na cidade de Paranaguá, já tinha ouvido falar do Rio Branco e já conhecia a história da Estradinha. Porque a gente está falando de um dos principais patrimônios esportivos do país. A gente está falando de um triste capítulo da história do Rio Branco que deixa de ter, então, um estádio que é conhecido nacionalmente. Que as pessoas vêm aqui para Paranaguá para poder conhecer a Estradinha, acompanhar um jogo na Estradinha. Muitos amigos meus, inclusive, Diana Túlio, com frequência desciam a serra para poder acompanhar o jogo, não para conhecer a Ilha do Mel ou para ir para Matinhos, Pontal, Guaratuba, não. Vinham aqui para poder acompanhar o jogo do Campeonato Paranaense, ver o Rio Branco e depois voltavam para Curitiba, para a capital do estado. Então, infelizmente, um patrimônio esportivo que deixa de existir, ou em breve deve deixar de existir, porque, infelizmente, a Estradinha foi a leilão. Esse leilão ele se dá por causa de dívidas trabalhistas. O Rio Branco tinha participado, então, de um acordo trabalhista, mas, infelizmente, não honrou com esse pagamento e aí o patrimônio da Estradinha acabou sendo leiloado, né? Um valor superior a 17 milhões e 900 mil reais. O segundo leilão, né, o segundo momento do leilão. No primeiro momento, que era mais de 35 milhões de reais, ninguém havia se interessado e uma rede de supermercados, então, aqui do estado do Paraná acabou arrematando esse valor de 17 milhões e 900 mil reais aproximadamente. Lembrando que esse valor não cai automaticamente na conta do Rio Branco. Tem um pagamento inicial, esse pagamento inicial, inclusive, será utilizado para quitar essas dívidas do clube. Se, ainda assim, o clube permanecer com dívidas trabalhistas, as primeiras parcelas também serão destinadas para esse pagamento e aí depois sim é que o dinheiro vai ser destinado ao clube. Agora, Diana, muitas pessoas se preocupando, né? E agora, o que será do Rio Branco? Ontem, numa coletiva de imprensa, o presidente do Rio Branco Esporte Clube, Alex Jacomel, falou sobre o Rio Branco, falou sobre os próximos desafios, os próximos projetos para o Leão da Estradinha. Vamos acompanhar. O torcedor precisa entender que tudo que vai acontecer daqui para frente, por mais que nós não tenhamos casa, hoje o Rio Branco vai ter recurso para ser autossustentável. De que forma a gente vai fazer isso? A gente vai estar sempre anunciando. Então você pode ficar tranquilo que o Rio Branco, por mais que tenha perdido a sua casa, continua existindo e tem pessoas que estão dispostas a fazer com que a imagem desse clube continue viva. Pessoas, inclusive, se perguntando, né? Mas e aí, como é que será feito esse pagamento? O Rio Branco, de fato, vai ver esse dinheiro? Sobre esse assunto, o advogado do clube, o Bruno Cadre, também comentou na coletiva realizada ontem. O remate ainda não foi homologado, ainda cabe o juiz fazer a homologação para tornar oficial esse arremate. E ainda depois da arrematação tem que ter uma comunicação oficial para que o clube desocupe o estádio. Esse trâmite ainda leva algum tempo e a gente ainda vai tentar uma negociação para poder permanecer aí até o final do ano no clube ali, para poder terminar com os compromissos que o clube ainda tem. Com o leilão do estádio, com o arremate do estádio, né? E esse pagamento dessas verbas no processo, vai ser realizado uma atualização dos valores lá que estão sendo executados e daí abatido do valor das dívidas trabalhistas. Pois é, infelizmente, o pior capítulo da história rio-branquista, porque o ano já começou mal, né? O Rio Branco já foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Então, enquanto muitas equipes do interior do estado já estão se planejando para o início do Campeonato Estadual, Diana, o Rio Branco só vai pensar nisso a partir de março do ano que vem, porque vai disputar a segunda divisão, ou não. Ontem, durante a coletiva, inclusive, o próprio presidente do clube falou, olha, a gente não garante a participação do Rio Branco na segunda divisão. E se isso acontecer, o Rio Branco, inclusive, deixa de ter time profissional em alguma divisão, porque daí precisa ser rebaixado para a última, que é a terceira divisão do Campeonato Paranaense. A dúvida é, apesar do que falou, né, o presidente do clube, o Rio Branco pode ter, vou colocar até assim, o Rio Branco pode ter
o mesmo destino que a gente teve aqui com o outro clube, que era Seleto. o Seleto, Pierre? Pode sim. Nada impede que o Rio Branco, por causa das suas dívidas, por causa de escolhas, acabe tendo o destino que teve o Seleto. Tem muita gente, inclusive, muitos torcedores, acabam utilizando a expressão início do fim, depois do leilão, porque você teve ali um primeiro episódio que é sair da elite do Campeonato Paranaense, o que é desastroso, mas isso faz parte do esporte, né? Você pode conquistar o acesso de novo no ano seguinte. Não é tão fácil assim. O Paraná Clube é o melhor exemplo, né? Não conseguiu subir no ano na segunda divisão e com um nome muito mais conhecido nacionalmente do que o próprio Rio Branco. O Paraná que também perdeu o estádio, não é, Pierre? Não, a Vila Capanema, na verdade, é um outro imbróglio, né? A Vila Capanema, ela faz parte da linha férrea, que é da União, e aí o Paraná Clube corria o risco de perder, mas foi renovada, então, a concessão. O Paraná continua utilizando a Vila Capanema por bastante tempo, se eu não me engano, 30 anos ainda pela frente, utilizando a Vila Capanema. E o Paraná tem um outro estádio, que é a Vila Olímpica do Boqueirão. Esse sim, que devido a dívidas, o Rio Branco corre um certo risco, mas que não é o principal foco, porque como tem, o Rio Branco não, perdão, Paraná Clube, como tem a sede do Kennedy, aí sim, a dívida primeiro seria para o leilão da sede do Kennedy, que também já está cheio de imbróglio, tem a sede social também, uma outra sede social, o Paraná Clube, e só no final seria algo relacionado à sede do Boqueirão, que é a Vila Olímpica do Boqueirão. Mas o Paraná Clube, por enquanto, no que diz respeito, pelo menos de estrutura, está mais tranquilo do que o Rio Branco. Aí o Rio Branco perdeu seu tudo estádio. que tinha era estradinha, Era né? estradinha, Porque o o Rio Branco. Caranguejão também não é, o Caranguejão é da prefeitura, Exato. inclusive da educação, né? O que é bem Exatamente. diferente, não é do esporte. Então, tem toda essa questão, se o Rio Branco jogar, então, o Campeonato Paranaense, não tem nem onde jogar teoricamente, né? Tá nessa dependência aí, né, Pierre? Como casa própria, não tem. Claro que, imagino eu, que todos os esforços serão destinados para jogar no Caranguejão. Né? E aí a torcida poderia, então, acompanhar o Rio Branco aqui na cidade de Paranaguá. Então, como casa própria, sede, dizer assim, eu vou abrir e vou mandar meu jogo aqui, porque quem garante sou eu, o Rio Branco não tem hoje. Né? Perdeu a sua estrutura física, que era a estradinha. Aí, é claro, depende de negociação, depende inclusive de dívidas que pode ter com a prefeitura, porque vale reforçar, Tadiana, não é só no sentido de Paranaguá. Qualquer cidade do país, inclusive quando o Estado é proprietário do estádio, como por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma licitação para que Flamengo e Fluminense administrem o Maracanã. Mas vários estados ou cidades têm os seus estádios. E aí, o time local precisa pagar para utilizar, por se tratar de um patrimônio público, é um aluguel. E então, aqui não seria diferente. Então, aqui, o Rio Branco teria que pagar para utilizar. Como já fez isso em outras temporadas. Como em 2014, 2015, jogou no Caranguejão durante toda a temporada e precisou pagar. Se há alguma dívida, em tese tem que quitar primeiro essa dívida para depois poder voltar a utilizar o Caranguejão. Mas aí a gente já não tem esse conhecimento. Uma pena, né? Eu fico pensando que as próximas gerações não vão ter esse prazer de ver o Rio Branco jogar na estradinha, de ver o Rio Branco jogar ali tão próximo, né? Como era a estradinha o Nelson Medrado Dias. Mas, enfim, mais algo a respeito disso? Porque você tem a fama aqui, né, Pierre, de falar bastante. Não só sou eu não, viu? Mas aqui vale um adendo. Você falou das gerações, é um hábito do Parnanguara de acompanhar o Rio Branco. Inclusive, ontem no TVC Esportes eu comentava sobre isso. Pessoas que têm um time de coração fora aqui de Paranaguá, fora inclusive do estado, tem como o Rio Branco um carinho gigantesco e um time de coração também. Inclusive, muitas pessoas deixavam de assistir o seu time principal, que estava jogando, sei lá, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, para acompanhar o jogo do Rio Branco na estradinha. Então, é um hábito do Parnanguara. Inúmeras vezes eu encontrei o seu marido, ou fui com o seu marido lá, fui com o Misha Moreira, repórter aqui também, com o Diogo Monteiro, com o Bruno Funac, que trabalha aqui na TV. Faz parte da cultura do morador de Paranaguá. É um momento de diversão, não importa se o cara torce para o Flamengo, para o São Paulo, para o Vasco. Naquele momento, durante aqueles 90 minutos, ele é só rio-branquista. E, infelizmente, as próximas gerações não terão esse prazer na estradinha. A gente torce para que as próximas gerações tenham esse prazer de acompanhar o Rio Branco no Caranguejão ou qualquer outro estádio. Eu fico muito triste com o leilão aí da estradinha, porque eu lembro da minha adolescência. Então, quando ia até lá, às vezes até para assistir treino do Rio Branco, infelizmente meu filho não vai viver isso, né? Pois é. Mas, enfim, vida que segue, né, Pierre? Exatamente.